Eu não, eu não aguento o Twitter. Aquelas velhas. É muito bom. Aquelas velhas. Galera, boa tarde para vocês que estão chegando. Esse é mais um podcast daqueles que a gente espera, né, que você consiga ouvir, escutar e ter muitas lembranças. Aqui começa aquelas velhas histórias. Eu sou o Edu. Eu sou o Rafa. Tava tomando água, muito preparado. E esse é o piloto, nosso piloto aqui do podcast. Temos um tema já preparado, né? Anos 80 e 90, a gente já vai direto ao assunto. A era pré-internet, ou a vida pré-internet. E eu espero que vocês curtam aí esse piloto. A gente é o nosso primeiro episódio, vamos dizer assim. E eu espero que vocês curtam ele e que nos ajudem aí a dar continuidade a esse trabalho. Exatamente, a gente tá trabalhando nesse podcast nos bastidores já tem um tempo aí, tá fazendo tudo com muito carinho, né? A gente espera que vocês gostem do nosso papo. O tema foi escolhido pelo Edu para ser um pouco mais genérico propositalmente, tá, galera? Que é justamente para dar aquele pontapé, né? Mas com o tempo a ideia é trazer temas um pouquinho mais focados, assim, né? E mesmo porque também pra gente dar aquele pontapé inicial, acho que nada melhor do que fazer aquele overview, aquele panorama sobre os anos 80 e 90. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E antes de mais nada, só para lembrar vocês que esse não é um podcast técnico, então a gente não vai tratar de detalhes técnicos e sim de lembranças. Boas lembranças, tá? Então, pode ser que em algum momento a gente venha falhar com algum detalhe técnico, mas faz parte, porque, querendo ou não, as lembranças é o que vai dar assunto aqui pro nosso podcast, né? Senão não chamaria aquelas velhas histórias, né? Aquelas velhas histórias contadas por dois velhos. Mas é isso mesmo, é o que vai dar cor pros assuntos, né? Vai ser algo mais pessoal, mais próximo, acredito, né? Trazer nossas próprias experiências, cada um viveu aquela época de um jeito não necessariamente diferente, né? Mas visões diferentes, que a gente não tinha internet, não tinha como ter contato com outras pessoas como tem hoje em dia, né? Aquela coisa de cada um ter a sua turma e tal, era algo muito, muito diferente na época, né? Então acho que vai dar uma graça legal pros temas. Eu gaguejei tudo porque eu tô nervoso, eu confesso. Somos dois velhos nervosos. Dois velhos nervosos, ansiosos e tímidos, mas é isso. E a gente começa aqui o nosso podcast hoje falando um pouco sobre os anos 80, 90, a era pré-internet, aquilo que a gente viveu. E o Rafa comentou uma coisa que eu acho que é a essência desse canal, que é passar um pouco as experiências, o nosso ponto de vista, né? Ou melhor, o assunto sob os nossos olhos quando éramos pequenos, né? E hoje, para começar, anos 80 e 90, a vida pré-internet, aquela loucura que era os anos 80 e 90. Hoje a gente consegue enxergar um pouco melhor, não sei se é a palavra, assim, a melhor palavra que eu posso usar para descrever um pouco aquilo que acontecia nos anos 80 e 90. Como a gente sabe, todo mundo comenta, foram os anos mais loucos da vida da galera, né? Onde parece que tudo era permitido, às vezes um pouco, algumas coisas
eram menos regradas ou parece que era tudo mais liberto. Eu acho que as pessoas tinham menos medo de repercussão porque praticamente não havia repercussão, né? Não tem essa coisa de cancelar na internet e tudo mais. Não dizendo que é bom ou ruim, entrando nesse julgamento moral, né? Mas não havia esse fogo em grama assim que se espalha, né? Se acontecesse alguma coisa, ficava ali fechado naquele círculo e acabou. Então acho que as pessoas se permitiam mais, né? E também não tinha muito conhecimento, né, Edu? Aquela coisa do... Eu fiz muita besteira, no bom sentido da palavra, né? De molecagem, assim, de criança, porque eu não tinha referência. A minha referência eram meus amigos. Meus amigos faziam besteira, eu fazia também. Você falava, vou correr descalço na rua, eu corria descalço com meus amigos, entendeu? Eu acho que tem muito disso, essa coisa que o pessoal vê como a loucura dos anos 80, 90 e até antes, né? Acredito que é mais nesse aspecto, né? De não haver muita referência e não haver uma pressão social online, porque não existia um online, né? O que a gente tinha acesso era televisão e rádio, praticamente, né? Pra informação e tudo mais. Então tudo demorava muito, né? Era só televisão e rádio mesmo, né? Televisão, rádio, jornais e carta, né? E tinha carta também. Eu lembro que na escola eles ensinavam a gente a escrever e enviar carta, né? Você lembra disso, Edu? Que a gente tinha aula de como escrever o destinatário e tudo mais, assim. Remetente. Nossa. Era muito legal. E é algo impensável, né? É algo impensável. Hoje em dia, assim, você parar pra pensar, não faz o menor sentido ensinar uma criança a enviar uma carta, enviar um telegrama, né? Pois é. Por exemplo, hoje muitos filmes que foram lançados naquela época, provavelmente hoje já não existiria, né? Com certeza não. Eu lembro, por exemplo, de um filme com Tom Hanks, chamava Mensagem pra Você, que já foi uma regravação, um remake de um outro filme que eram duas pessoas se conversando por cartas. Então você tinha o tempo de esperar a carta chegar pra você ler, escrever e devolver a resposta, né? Então, tipo, era uma expectativa, né? Era total expectativa. Você ficava conhecendo de coisas muito tempo depois de ela ter acontecido. Por exemplo, a gente recebia revista de videogames e as notícias que chegavam dentro dessas revistas aí, elas, tipo, tinham um atraso de pelo menos um mês ou mais com relação até mais. Ao fato quando acontecia nos Estados Unidos, no Japão, né? Então tinha muitas dessas coisas, esse lance de tempo, né, que existia. Era muito presente. Eu lembro meu primo, quando ele se mudou pro Japão em 93, eu lembro que ele mandou um monte de foto pra gente, né? Não tinha outro jeito de mandar foto a não ser revelar e enviar, né? E ele mandou um calhamaço de foto. Na época, pra chegar qualquer coisa do Japão, era um mês no mínimo, né? Pra chegar em um mês no Brasil era a coisa mais rápida do universo. E aí levou quase um ano pra chegar, né? E chegou, tinha um negócio da polícia, assim, porque eles abriram achando que era droga, né? Que era um papelote grosso, cheio de foto. Aí quando abriram um japonesinho pequenininho, cheio de neve atrás. E era uma loucura, a gente ficou naquela expectativa de chegar, né? Cadê as fotos? Eu quero ver, e não chegava nunca. Imagina, hoje em dia, com o celular, você manda um zap, um Telegram e já resolve a vida da pessoa do outro lado do mundo, né? Consegue ter esse contato. E a gente esperava a carta, como você disse, carta, revista. Se quisesse ver um macete. Eu lembro macete de jogo, eu lembro quando a Nintendo criou a Powerline. Eu não sei nem se estou me adiantando no assunto aqui, Edu. Mas você lembra da Powerline? Acho que era esse o nome, né? Lembro. Assim, a minha recordação de Powerline não é muita, porque aqui no interior, muita coisa que chegava em São Paulo mesmo, né, acabava não vindo pra cá. Então, tipo, eu tenho quadrinhos, o mangá do Akira. Eu tenho o primeiro, o segundo, e aí depois eu não tenho mais porque eles não mandaram pra cá, pro interior. Acontecia muito, na verdade, né? Eu lembro da Powerline uma vez que eu precisava de ajuda pra passar na terceira fase do Pokémon, né? Naquele ginásio, Pokémon Blue, né? Aquele antigão, um dos primeiros, né? Foi. E o ginásio, eu esqueci o nome da cidade do ginásio, era o ginásio elétrico lá, que era um puzzle, né? Que tinha que resolver, e eu sou meio ruinzinho com puzzle, eu liguei pros caras da Powerline.
E eu todo tímido, né? Aquela criança tímida, todo querendo ser, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Como vai? O cara vai logo. O cara ficou muito puto comigo. Tinha que ligar, bicho. Ligar. E tem uma linha pra você ligar pra ter macete, pra ter ajuda com o jogo. Já era um negócio assim, fora da realidade, né? Era um negócio, a gente se sentia no futuro. Falar, nossa, caramba, só dar uma telefonema que já resolve a vida. Olha só, que loucura. Pois é, e telefone que era uma coisa difícil de se ter. Tinha gente que vivia de renda, né? De alugar telefone, não é? De alugar telefone, principalmente porque naquela época você ter um telefone, pelo menos tempo você teria que gastar até ter um telefone, porque você entrava numa fila e aí precisava esperar 2 meses para você chegar na sua vez de ter uma linha telefônica quando disponível. Tinha todo esse lance, né? E hoje a gente tem o quê? Celular que você vai na vendinha, compra um chip ou... R$10 você pega um chip, é por isso que eu fico meio assim quando tem pessoal que fala, não, era melhor antigamente por causa disso, daquilo. Cara, é nostálgico, né? Mas eu não acho que é melhor, não. O melhor é hoje, pô. Hoje é muito melhor, pô. A gente vê com aquela lente da nostalgia, mas hoje em dia é muito melhor, é muito mais fácil, tudo muito mais prático, imagina. Em todos os aspectos, né? Se a gente pode, como o assunto é um pouco mais aberto, né? A gente pode, qualquer coisa que a gente fala hoje em dia é muito melhor. E o conforto, né? Falando, claro. O conforto, principalmente, é muito maior com relação a tudo, né? Desde você fazer compra em casa hoje, né? E antigamente, tipo, eu me lembro, meu avô, ele tinha uma vendinha, sabe? Aquelas mercearias bem velhas, assim, comuns, assim, que você vê em filme antigo e tal. Ele tinha uma e ele vendia tudo ali, o pessoal ia, comprava, né? Você não tinha feijão ensacado de 1 quilo, né? Você tinha aquelas sacas de feijão. E naquela época era assim, e hoje você liga ou você vai no iFood da vida. Bem mais prático. Nossa, e táxi, lembra? Táxi não tinha nem taxímetro. O taxímetro era uma alavanca, né? Que ele girava, como era uma bandeira 2. Era aquele quadradão, fazia choque. Uma bandeira pelo amor de Deus, você manda a Alexa ligar pro chamar o Uber pra você, é uma loucura. E o feeling, hein? E o feeling, como você enxergava os anos 80 e 90 naquela época? Eu via com olhos de criança, assim, né? Eu peguei mais o finalzinho dos anos 80, né? Eu sentia que era tudo muito fechado, né? No sentido de você ficava ali na tua família, no teu círculo, né? Teus amigos, não tinha... Eu lembro que a internet foi pegar mesmo, assim, no Brasil e tal, mais pro final dos anos 90, né? Que todo mundo tinha, né, a internet de escada, né? Esperava dar meia-noite pra dar um pulso só e depois era de graça. E aí você ia conhecendo outras pessoas de outros lugares e tal, mas geralmente quem acessava a internet na época era o pessoal que tinha o mesmo pensamento, gostava das mesmas coisas, né? Era o pessoal mais nerd, né? Que era uma palavra muito pejorativa antigamente, né? Você era tratado de nerd como uma ofensa, né? Mas eu via com esses olhos, de que era tudo muito fechado, assim. Eu fui descobrindo muita coisa depois com a internet mesmo, né? De pessoas vivendo vidas diferentes em outros lugares e tal. Porque até então, a minha vida era aquilo que eu via na TV, né? Ou minha família e amigos mesmo, né? Você diz em questão de informação, né? De tudo. De tudo, de maneira de pensar e tudo mais. Era difícil você pensar diferente da tua família porque você não tinha um outro referencial, entendeu? A não ser que você tivesse um círculo de amigos muito grande, que não era o meu caso, né? Eu sempre fui muito tímido e tal. Mas com o tempo a gente vai abrindo a mente pra outras coisas, né? Eu acho que isso também tem, como você já comentou, tem muito a ver com a internet, né? A internet, ela quebrou uma barreira, né? Essa barreira de distância, né? Então você acaba conhecendo pessoas de outros lugares do mundo de uma forma muito fácil. E eu lembro que, por exemplo, na TV Cultura,
passava um documentário sobre o Japão, o dia a dia do Japão, sabe? E aquele documentário era uma das poucas e únicas formas que a gente tinha para poder enxergar o Japão. Porque pra gente, pelo menos pra mim, e né, pros meus pais, pro meu irmão, você não tinha como conhecer o Japão de outra forma que não fosse pela TV. Né? Porque livros, primeiro que tinham que ser traduzidos, depois que dificilmente você achava um assunto nos livros sobre o Japão. E algo que fosse atualizado também, né? E tinha aquele problema, né? Exato. Que era sempre, o livro era sempre 10, 20 anos atrasado, né? Até mesmo os documentários, eles não eram tão recentes assim. Não, Pra quem tá ouvindo e não sabe, o Edu é descendente de japonês, eu não, né? Eu sou descendente de qualquer coisa, eu sou brasileiro mesmo. Não que o Edu não seja brasileiro, né? Mas ele é descendente de japonês, eu tenho japoneses na família, né? Por isso que eu falei do meu primo e tal, mas é só pra contextualizar do porquê que a gente vai falar tanto no Japão aqui, com certeza, nesse podcast. Com certeza, né? Mas essa era a única forma da gente conseguir enxergar um outro mundo, entendeu? Então é meio que, sim, eu sinto que a gente vivia realmente numa bolha ali, uma bolha que envolvia nossa família, nossos amigos de escola, basicamente. Tirando isso, era notícia chata de jornal, banca de revista que você ia algumas vezes ou só no final de semana pra ver o que tinha de novidade lá. Eu amava uma banca de revista, hein? Nossa! Inclusive, esse é um dos assuntos que a gente vai trazer aqui. Banca de revista. Pra frente, exatamente. E tirando isso, era a TV. E a TV, ela mostrava, por exemplo, esse documentário do Japão, assim, tipo, pra mim era um outro mundo, um outro universo, assim, praticamente um outro planeta, sabe? Você enxergar aquilo e ver aquilo como se fosse algo meio que inatingível ou inalcançável, sabe? É porque é fisicamente longe e antigamente não existia nem o virtualmente distante, né? Era só distante mesmo, era algo muito inatingível. E não só o Japão, né? Acho que qualquer coisa que saísse um pouco assim da nossa roda de convivência em todos os aspectos da palavra, havia uma barreira, né? Uhum. Mas uma coisa que eu sinto muita falta e que eu dou graças a Deus que na época não tinha foi aquilo que a gente falou mais cedo, antes, né, aqui no podcast, da questão não do cancelamento, porque babaca nenhum de nós dois fomos, né? Mas eu fiz muita coisa que hoje em dia o pessoal chama de cringe, né? Então imagina, se fosse hoje em dia, eu tenho aposto que você quiser que eu ia ser esses moleques que ficar fazendo dancinha no TikTok, meme no TikTok. na minha idade eu faço meme no TikTok, imagina na época, nossa, mas eu falei tanta besteira, eu fiz tanta besteira. Nossa senhora, ainda bem que não tem registro de nada. Não, mas você tem que ver. Eu acho que naquela época, nos anos 80 e 90, a gente era liberado pra ser criança, entendeu? Não tinha pressão pra ser algo diferente disso, né? Isso, a gente não era exigido da gente que fôssemos sérios, que a gente tivesse que se preocupar em ser cringe ou não, né? Eu acho que não tinha muito disso. Mas meio que a gente mesmo se polia. Se a gente fosse cringe, você pode ter certeza que algum moleque da nossa sala falou: nerdão, vem cá. Larga de ser cringe. E a gente se batia, se socava e se resolvia lá mesmo, né? Depois tava amigo de novo, jogando bola, fazendo qualquer outra coisa. Pois é. Eu acho que a cobrança era própria nossa, da nossa turminha ali. Eu sei, pelo menos era assim que era comigo, né? Eu falava alguma besteira, tomava um tapão na cabeça de um primo, chorava, dava risada depois e continuava brincando. Mas comigo também acontecia bastante disso. Mas os anos 80 e 90, pra mim, assim, eu sinto que foram 2 décadas mágicas, entendeu? Porque muita coisa que a gente fazia naquela época, hoje parece que não se é mais permitido, as pessoas crescem muito rápido, entendeu? Moleque de 10 anos já se comporta como um cara de 18, por exemplo. Né? Sim, e tem uma expectativa muito grande com assuntos muito adultos pra idade, assim. Acontecia, a gente sabe, de o pessoal ali com 13, 14 anos de engravidar. Eu estudei com uma moça que engravidou com 13 anos de idade. Pois é.
Mas não tinha aquela pressão de, tem que perder o bebê, tem que perder a virgindade. Não, sabe? Tinha a inocência da coisa, sabe? De pegar na mão da menina. Exato. Não era. Hoje em dia o pessoal, eu vejo a molecada com uma pressão muito grande pra ser adulto. E, bicho, você vai ser adulto a tua vida inteira. Criança, adolescente, só uma vez, né? Pois é. Mas você sabe, Edu, você falou de que pra você os anos 80, 90 foi mágico. Eu já gostaria de apresentar um outro lado. Por exemplo, pra mim os anos 80 foram bons, né? O comecinho dos anos 90 também. Mas a metade até o final pra mim foi horrível. Por questão do bullying, por exemplo. Hoje em dia já não tem mais. Quer dizer, tem, mas é mal visto, né? Eu era um moleque magrelinho, mirradinho. Até eu virar esse pirulão quilômetro parado. Eu era pequeno e magrelo. E eu sofria pra caramba. Eu tive que mudar de escola. Uma época aí eu dei um trabalhão danado pros meus pais, porque eu apanhava todo dia, eu não conseguia revidar 40 moleque, né? Então pra mim os anos 90 foram muito ruins, eu me sentia muito sozinho, justamente porque não havia internet. E a internet que existia estava engatinhando ainda, né? Não tinha rede social, não tinha como você encontrar gente nova pra conversar. Eu não tinha com quem desabafar, era tudo muito novo, né? Meus pais tinham medo, e justamente tinham medo, né? Porque por ser algo muito novo. Né? Você não sabe com quem estava falando. Se hoje em dia a gente já não sabe, antigamente então era pior ainda, que tem aquela cultura do falar com estranho, do stranger danger, né, que tinha lá fora. Uhum. A internet era a rua entrando em casa, era uma coisa absurda, assim, era impensável. Pra mim os anos 90 foram muito ruins nesse aspecto, porque eu me sentia muito sozinho e eu não tinha com quem falar. Eu jamais, por exemplo, ia encontrar você, não ia ser seu amigo, porque você estava em outra cidade e a gente pensa muito igual, a gente gosta das mesmas coisas, mas a gente só conseguiu se conhecer com o advento da internet, né? Então eu passei um período de vida muito solitário, assim. Foi bom porque eu desenvolvi algumas coisas, né? Algumas habilidades, mas foi péssimo porque eu não tive amizade por um bom tempo, né? Então, assim, a internet me trouxe muita coisa boa. Eu não tenho muita saudade dos anos 90 não, cara, sendo bem honesto. Eu não tenho saudade nenhuma, pra ser bem honesto. Talvez da música. Eu gostava das músicas dos anos 90, assim. Quando eu digo que foram períodos mágicos, assim, eu acho que eu concordo, né, com tudo isso que você colocou. Então, mas vamos lá, Edu. Eu tava comentando, né, que pra mim, assim, também, né, eu como sou descendente de japonês, então eu sofri muito bullying, muito, muito. Eu imagino. Sendo nerd, mais ainda. Sim, com certeza. Mas, sabe, os anos 80 e 90 pra mim, eles foram mágicos não por esse aspecto. Também por esse aspecto não tem nem como ser, né? Mas é que eu sinto que é aquilo que você falou. Eu acho que foi um período que a gente pôde ser inocente, sabe? Uhum. A gente pôde sonhar com algumas coisas que hoje seria cringe. Por exemplo, quando a gente assistia os Goonies, quem nunca sonhou em ser um dos carinhas dos Goonies sem querer se esbarrar aí com um mapa? Ou coisas assim que você consegue vivenciar ou... Quando você vê um filme, você lê uma história, né? Você lê um livro com uma história legal, você consegue entrar nessa história e você consegue tirar o proveito dela, né, emocionalmente. Coisas que eu acho que hoje eu não vejo mais isso. As pessoas, por exemplo, assistem um filme como um filme. Depois as crianças elas não vão sair na rua pra brincar com essas coisas, entendeu? Sabe que eu sinto que há muita oferta, sabe? Então, por exemplo, a gente viu um filme bom antigamente, a gente ficava pensando e falando desse filme durante muito tempo. Porque demorava a sair outra coisa legal. Hoje em dia, Netflix, Paramount, Disney Plus, isso, aquilo, e toda hora tem uma série nova, toda hora tem um negócio novo. Eu acho que não há nem tempo, sabe? Para as pessoas assimilarem desse jeito. Por exemplo, você falou dessa questão de imaginar que é um personagem. Eu amo Tokusatsu, né? Aqueles super-heróis que passavam na manchete ali antigamente. Cara, a minha infância foi imitando o Kamen Rider, imitando o Jiraiya, sabe? Essa inocência da criança de querer ser alguma coisa, ser um super-herói, ser uma princesa, sabe? E realmente, a gente não vê mais isso hoje em dia, né?
Acho que tá tudo evoluindo muito rápido, tá todo mundo virando adulto muito rápido. Nesse aspecto eu concordo com você mesmo, que eu acho que é a última geração, assim, que teve a liberdade pra viver a infância. Sabe? Isso eu sinto falta mesmo. Eu me sinto mal pela molecada. Eu também, eu sinto um pouco de tristeza, sabe? Vendo a molecada crescer mais cedo. Tipo, eu assisti os Goonies, não sei se vocês sabem, os Goonies é um filme dos anos 80. É um grupo de garotos que eles encontram um mapa de tesouros e vão se aventurar. E aí nesse grupo tem um japonesinho, que é o Data. E aí ele é cheio de inventar coisas, sabe, bugigangas, pra ajudar ele a fazer qualquer coisa, sabe? Então, tipo, ele carrega um soco escondido dentro do sobretudo. E aí você assistindo, pelo menos eu assisti aquilo e falei assim, nossa, eu quero ser que nem ele, né? Eu quero ser o Data. Eu quero ser o Data. E aí meio que assim, dá um estalo na sua cabeça e fala assim, eu vou pegar os brinquedos pra começar a fazer as coisas como o Data fazia, inventar, ser um inventor, né? Um cientista inventor, sabe? E a gente, sei lá, a gente mergulhava de cabeça nessas coisas, ou mesmo quando a gente assistia, pelo menos quando eu assistia os Tokusatsus, né? Muito Changeman. Nossa, adorava o Changeman. Flashman, nossa. Flashman. Aí eu pegava o Lego, montava o Lego, né? Porque antigamente os Legos eram só peças que você podia montar qualquer coisa, né? Não era nada pré-montado ou pré-definido. Era só bloquinho mesmo, né? Ele não vinha com um tema, né? Era muito raro, era um negócio que era assim do exterior. Eu lembro que uma vez eu tinha um amigo que você falou em Lego, eu lembrei. O pai dele trabalhava, não lembro o que era a empresa, mas o pai dele precisava viajar muito, né? A trabalho. E uma vez mandaram o cara pra Dinamarca. Você imagina, anos 90, comecinho dos anos 90, o pessoal ia pra Dinamarca, o cara trouxe um set do Lego de pirata. Eu nunca vou esquecer isso. Foi a primeira vez que eu vi Lego com tema. Porque Lego foi o que você falou mesmo, era só quadradinho, né? Eram uns bloquinhos coloridos e tua cabeça que ia, né? E era legal. Nossa. Eu não tive Lego, né? Tinha o concorrente do Lego. Não era nem Playmobil. Eu lembro que tinha um negocinho de bloquinho que era o concorrente do Lego. Que era o que vendia no Brasil mais baratinho, assim. Meu pai comprou uma caixona imensa. Era não sei que bloco, não era? Era alguma coisa assim. E eu jogava muito... Eu sempre gostei muito de jogo de navinha, né? Aí eu jogava Gradius no Phantom System, que era o NES da Gradiente, né? Nossa, eu amava Gradius, amava aquele jogo de navinha. E eu passava o dia inteiro montando navinha, era uma loucura. Mas você falando assim de brincar e tal, eu brinquei até meus 12, 13 anos de comandos em ação. Eu demorei pra amadurecer nesse aspecto, assim, e eu não me importo, não. Eu gostei, sabe? De ter vivido a minha infância por bastante tempo, assim. Porque eu sou adulto há muito tempo já deu, já... já encheu o saco. Eu não aguento mais ser adulto. E você comentou de comandos em ação. Tinha aquelas regrinhas de comandos em ação que você, por exemplo, ele sempre vinha com arminha e você não podia colocar a arminha na mão do cara. Você tinha que meio que brincar com a arminha separada, porque senão você quebrava a mãozinha. O dedão. Os meus bonecos tinha tudo durex colado assim com a arminha por causa disso. Ih, mas ó, brincar de taco na rua com os primos, puta, era uma farra. E é que também, na época, não era tão violento assim também, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito complicado, né? Vou deixar uma criança sozinha pra empinar pipa na rua, hoje em dia é um pouco de loucura mesmo, né? Principalmente porque também os carros, você vai ser atropelado. Você vai ser atropelado por uma Variant a 10 km por hora. Se você for atropelado por uma Variant a 10 km por hora, mas o que acontece é quebrar uma perna, senão... Hoje em dia né? Hoje em dia o carro vem a milhão e te esmaga. Então, não tinha tanto carro na rua, não tinha tanta gente, né? Era uma outra realidade mesmo. Cara, não existia atropelamento por moto. Nossa, Edu, nós estamos velhos, hein, meu? Porra. Pode crer. Vocês falando em carro. Pô, eu comecei a dirigir não, né? Aprender a dirigir com uns 14, 15 anos, né? Meu tio lá com aquela belina vermelha dele lá, o câmbio era... Você lembra que era a moda o câmbio que era transparente? O pessoal pegava o câmbio do carro e trocava o cabeçote.
Meu tio tinha um que tinha um camarão dentro, era muito cafona aquilo. Aquela belina vermelha com camarão. A gente pegava lá, ia todo mundo no porta-mala, era uma zona o negócio. Era meio Mad Max, né? Os anos 80, 90, eles foram meio Mad Max nesse aspecto, né? Não tinha, carrinho pra colocar o nenê. Não, bicho, se batesse o carro, o nenê saia voando. Sabe? Nossa, não, verdade. A criança não pode sentar no banco da frente. Era o cacete, a gente se matava pra ver quem é que sentar na frente, sabe? Chegar primeiro no carro pra sentar no banco da frente. Nossa, que loucura, hein? Era uma loucura. Impensável hoje em dia, né? Cinto de segurança era item alegoria, né? Pros nossos pais, assim, entenderem que usar aquilo podia salvar a vida deles, teve que vir a lei mesmo, né? Teve que obrigar. É igual capacete, né? Pelo amor de Deus, põe um capacete. Você não quer deixar teu crânio aberto no meio fio. Põe essa porcaria de capacete. Teve que fazer lei, senão o pessoal não usava mesmo. Molecada saía com carro. Moto. Nossa, aquelas motoquinhas scooter, molecadinha que tinha grana. Uhum. Nossa, velho. O moleque fazia 15 anos, se o pai tinha grana, dava uma motinha lá, um mobilete pro moleque. O moleque saia milhão louco. Colocava 2 meninas na garupa e a gente que era nerd ficava chupando dele. Nossa, pra você ver como as coisas mudam, né? Demais. Por exemplo, carro, nos anos 80 ainda, carro era uma coisa que, tipo... Hoje o carro, ele é feito pra se desmontar, né? Pra absorver tudo quanto é tipo de energia e diminuir o impacto da pessoa. Naquela época, Fuscão mesmo. O que o pessoal fazia? Batia na lataria do Fuscão, lataria dura, boa, é o que fazia o carro bom, né? Tipo, o carro batia em muro, mas ficava inteiro. As pessoas nem tanto. Quem tava dentro virava um mingau. É. E fora tava inteiro o carro. Mas os carros pareciam tanque, entendeu? Por isso que tinha que ter motor bom, porque pra fazer o carro andar é... Não dava. E era engraçado, né? Essa época pré-internet, assim, também, anos 80 e 90, a questão da pobreza, né? A minha família é de origem muito humilde, né? Uhum. Então, meu pai, quando ele conseguiu comprar o primeiro carro dele, foi uma Brasília, sei lá, o 20º dono, caindo aos pedaços. Uhum. E a Brasília era assim, né? Tipo, não tinha freio. Pra ele frear, pra ele ver o semáforo lá na frente, ele já ia pisando, né? Era do meu pai e do meu tio, né? Os dois dividiam o carro. Eles iam pisando já, porque o bagulho, você tinha que esperar uns 2 km, tô exagerando, claro, né? Pra começar a funcionar. E tinha um furo no chão do carro, né? Então eles falavam que eles iam dirigindo e via a faixa assim passando, sabe? Era muito engraçado. Hoje em dia é cômico, né? E assim, antigamente eles sabiam que era uma merda, mas também não tinha muita referência, né? Porque não tinha internet. Eles não podiam abrir o Instagram e ver alguém pagando de gostoso sentado numa Ferrari ostentando, né? Ou pegar ônibus pra trabalhar, você tinha um ônibus que passava a cada 40 minutos e a gente pro lado de fora. Pendurado pro lado de fora, cara. Seja o que Deus quiser. Caiu, morreu, paciência, porque não tinha o que fazer, senão você não vai trabalhar. O pega maluco lá, cheio de gente, não tinha o que fazer, bicho. Você ia esperar o quê? 1 hora, 40 minutos? Não tinha muito o que fazer, né? E não tinha referência nenhuma. Então, tipo, era isso, sabia que era uma porcaria, mas... né? Você não tem outra noção. O que você via era novela. Novela a gente sabia que era fora da realidade. Então... Nossa, e as novelas, hein? Tinha novela boa, hein? Vamos combinar? E tinha novela ruim, mas tinha novela boa, né? Tinha que marca histórias. Tinha novelas que faziam muito sucesso, tinham novelas que... A maioria delas, assim, não chegava a retratar o Brasil como era, né? Aliás, até hoje é assim, né? Mas eu sentia que, pelo menos as novelas antigamente, elas tinham mais fantasia, entendeu? Era algo para que as pessoas pudessem sair um pouco da realidade e poder vivenciar uma outra história de um outro lugar, com outras coisas, sabe?
Porque hoje, eu sinto que hoje as novelas elas são focadas na realidade, né? Como uma forma de crítica à realidade, mas antigamente as novelas eram focadas em entreter. Sim. Não, você sabe que eu acho válido, né, pegar uma mídia que alcança bastante gente pra fazer uma crítica social, pra ensinar, né? Que a maioria das novelas hoje foi o que você falou, ou é crítica social ou é ensinar alguém alguma coisa. E eu acho super válido, tal, não vou reclamar disso, mas eu acho que só isso cansa, sabe? Falta o lúdico, como você disse, né? A questão do entreter, de tirar você da tua realidade. Pô, você assistia a novela do Tonho da Lua, cara, era uma loucura aquela novela. Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, exatamente. História de Ou Ruth então- Raquel. Não, o Tonho da Lua era fantástico, né? E a gente brincando, né? Algum primo nosso fazia. Eu falo muito em primo porque eu convivi muito, né? Com a minha família nessa época, assim. E, pô, um primo nosso fazia uma besteira e falava, ô, Tonho da Lua, velho. Porque o Tonho, tadinho, né? Pra quem não sabe, o Tonho da Lua, ele... Na história era um personagem que tinha alguma deficiência aí de ordem mental, né? E na época não tinha essa de capacitacismo, essas conversas, nada, né? Você chegava e chamava a pessoa na lata mesmo, né? Eu gostei muito daquela novela Viagem, você chegou a assistir? Não? Assisti a Viagem. Que inclusive a introdução dela é do Roupa Nova, não é? Roupa Nova, é. Clássica. Música linda, a novela tem uma história maravilhosa. Assim, é uma novela espírita. É uma novela espírita, mas que o católico, o budista, o umbandista gostava de assistir, porque não tinha ninguém enfiando nada a goela abaixo, né? Uhum. Era uma novela pra te entreter. Era uma história de amor que envolvia algo não místico, né? Religioso. Pô, era legal. As coisas eram porque eram. Eu nunca vou esquecer quando começou esse negócio de forçar a coisa goela abaixo. Foi numa novela em 2003, foi minha época do vestibular, Edu. Eu tava ali meio perdido, não sabia o que ia fazer e tal, não tava estudando muito porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? E aí, porra, a novela da Glória Pires, o nome daquela diretora? Uhum. Não lembro. Não, Glória Pires é atriz, né? É atriz, é Glória Pérez, acho. Glória Não Pérez, sei. é isso aí. É um nome parecido. Eu não sei, boa pergunta agora. Mas era a porcaria da novela, o tema era justamente vestibular. Todo dia tinha episódio novo, todo dia minha mãe assistia, todo dia a minha mãe me azucrinava. Com a porcaria do vestibular. Eu comecei a pegar birra de novela, nunca mais assisti. Eu não peguei pra assistir mais novela nenhuma depois. Nossa, novela. Eu me lembro, assim, uma das novelas que mais me marcou, assim, foi... foram duas, né? O Rock Santeiro, acho que foi a primeira novela que eu realmente parei pra assistir. Mas uma outra que eu realmente gostei mesmo, tirando as mexicanas, né? Os Carrossel da clássica, vida, né? Todo mundo... Maria do Bairro. Maria do Bairro, Maria Mercedes. O Usurpador, né? Teve uma chamada Renascer, Renascer, clássica. que se passava, acho que no norte, né? No norte do Brasil, e era uma família que cuidava de uma fazenda de cacau. E aí tem um personagem principal que eu nem me recordo, não sei se é Zé Inocêncio, que era o Antônio Fagundes, mas que retratou ele um pouco antes, quando ele era jovem. E aí tem um lance de diabo na garrafa que... O Cramunhão da Garrafa. Que mantinha ele eternamente jovem, né? Nossa, e tinha umas coisas muito loucas, assim, né? Desse diabinho na garrafa, a briga entre fazendeiros, a briga com os próprios filhos, né? E tem o cara que... O filho desse Zé Inocêncio que mais sofre é justamente o filho que ajuda ele a tocar a fazenda. É o único filho que ajuda a tocar a fazenda. Mas ele é todo em torno de uma mística, assim, sabe? Em torno do Zé Inocêncio, desse diabinho da garrafa, dos caras que cortaram ele, né, despelaram, e o rapaz que costurou ele inteiro, entendeu? É uma loucura, entendeu? Era uma viagem, a gente ficava louco, né? Pra chegar o horário, pra sentar na frente da TV e assistir, e depois no dia seguinte comentar com os amigos, a gente esperava as coisas, né? Eu sinto um pouco falta disso também, sabe? Do esperar, a gente tá falando de novela. Eu vejo a minha esposa é assim, ela pega um seriado que ela gostou, no Netflix, que seja,
ela tem que assistir todos os episódios de uma vez. Eu tô tão acostumado, assim, da minha época de mais jovem, a ter que esperar no dia seguinte, ou então na semana seguinte, que eu não consigo. Eu assisto 2 episódios, eu já fico louco. Eu não tenho mais paciência, sabe? Aham. Eu não sei se você é assim também, mas é costume meu da época, que eu sentava, eu esperava, vai passar um anime na TV, eu assistia um episódio, no dia seguinte tem outro. Aí eu aguardava. Eu não consigo ver, maratonar, assim. Não é algo que eu consiga fazer. Eu hoje, eu consigo... Aliás, eu gosto das coisas como são feitas assim e não gosto, sabe? Porque eu sou uma pessoa que se prende muito fácil, assim, à história. Se a história é boa, eu não consigo ficar esperando ver o que vai acontecer, né? Disso eu já fiz muito no passado, né? No passado eu já fiz muito. Por exemplo, até hoje eu não vi o episódio final do Jaspion. A derrota do Magaren? Não vi. Até não. hoje. Tipo, eu acompanhei a última saga lá do Pássaro Dourado e que vai e tal. Sempre no último episódio, no penúltimo episódio, eles protelam. E aí começa a passar de novo. Aí você tem que... mistura episódio. E aí, justo no dia que você não consegue assistir, eles passam o último episódio, entendeu? Comigo foi assim com o Yu Yu Hakusho. Inclusive eu tenho DVD, a série completa, eu nunca assisti o último episódio também. Porque enrolou pra passar na TV. No dia que passou na TV, minha mãe cismou de me arrastar pra casa da minha madrinha. Não vi. Eu peguei raiva, não assisti. Eu tô com o DVD aqui, mas eu me recuso a assistir também. Só de raiva. Dos Changemans hoje em dia você tá curioso, você abre o YouTube aí. Não tem nem YouTube. YouTube já é coisa de velho, né? Você abre o site, você acha. Tá aí pra você. Você pega, assiste e resolveu. Não tem... O que é bom, né? Inteiro, é mais prático. Não vou falar também que é ruim, eu concordo com você. Eu prefiro do jeito que é hoje em dia. Mas é tudo mais imediato, né? E ao mesmo tempo eu acho ruim porque, tipo... Os episódios, eles são, na verdade, feitos, né? Eles têm a duração deles justamente pra você poder ficar com essa vontade pra poder assistir o próximo episódio. Pra não acontecer isso que acontece quando você maratona, né? E eu sei que, assim, tipo... Eu gosto de... Quando eu gosto da história, eu acabo maratonando, mas é que eu sou assim, né? Mas eu sei, por exemplo, de muita gente que não gosta disso. Ele assiste um episódio por semana, um episódio a cada 2, 3 dias, sabe? Tem um dorama relativamente novo, aquele que eu te falei, que eu te passei pra você assistir, o Startup, né? Uhum. Startup, quando lançou na Netflix, foi assim, era um episódio por semana. E é uma história ótima, né? Uma história cativante, e eu tenho certeza que é uma história que me marcou justamente porque eu não consegui ver de uma vez, sabe? Eu tive uma semana pra pensar, pra esperar, fiquei conversando com a minha esposa, o que pode acontecer, o que será que vai acontecer, sabe? E hoje em dia, né, falando vida pré-internet, pós-internet, né, você abre o Twitter, você pega um spoiler lascado, né? O Instagram da vida já era. Que por sinal realmente é muito bom esse seriado. É bom. Recomendadíssimo, inclusive. Mas os anos 80, 90, eles foram bem tumultuados, assim, né? É engraçado a gente ver a perspectiva que a gente tem hoje, assim, revisitar essas coisas dos anos 80 e 90, né? Porque foram períodos assim muito loucos, né? Se você for pensar, por exemplo, os carnavais, não sei nem se é assim que fala carnavais, mas acho que é. Todas essas festas naquela época era um contraste, porque, por exemplo, desfile de escola de samba, hoje a gente meio que fica meio assustado ver, por exemplo, mulheres com peitos de fora. Mas naquela época, sim, tipo, sei lá, as pessoas enxergavam isso mais normal, assim, entendeu? Tem muita coisa que o pessoal hoje em dia faz pra causar que há 20, 30 anos atrás era comum, assim, sabe? Você não ligava. Pô, você era moleque, você ligava a TV, você via a mulher com o peito de fora, tipo... sabe, né? Dane-se. Hoje em dia não, eu vou
deixar meu cabelo assim, eu vou me vestir assim pra causar. Cara, já era feito antigamente, ninguém ligava. Eu não sei, pelo menos era assim na minha realidade, sabe? É estranho esse contraste. Mas só que, por exemplo, se você fosse em festa de carnaval, era folia mesmo, sabe? Tipo, meus pais, eles participavam dessas festas de carnaval, né? Tinha bebida, tinha muita bebida, mas o pessoal tava ali por pura diversão, assim. Meu pai, por exemplo, ele tem, acho que nem tem mais, ele deve ter jogado fora o troféu de folião do dia, entendeu? O dia tinha bagunceira lá. Então, e aí tipo tem foto dele lá no meio dos confetes, serpentina, dançando ali, sabe? E essa era a farra, né? E tinha a sessão matinê, que era um monte de criança, entendeu? Ah, matinê, pode crer. Aí, em contraste com isso, você tinha esse carnaval, esses desfiles de carnaval, né? Que existia com as escolas de samba, tudo mais. Hoje, festa de carnaval, se tem criança, é criança metido adulto. É isso mesmo. E o pessoal vai assim, existia droga na nossa época, claro, né? Mas hoje em dia eu sinto que eu não vou nem pôr a culpa na internet nisso, porque realmente não faz sentido, mas as coisas degringolaram um pouco, né? As pessoas não vão pra curtir a festa, curtir a energia da festa, eles vão pra curtir droga. Também. Eu não via muito isso antigamente, sabe? Eu não vou entrar na questão moral de legalizar, não é isso que tá em pauta aqui, mas eu sinto que hoje em dia o pessoal, eles deram uma avacalhada, eles não sabem curtir a festa, não sabem curtir a energia, eles querem curtir e chapar o coco, sabe? Quer ficar muito louco e é isso. Sei lá, talvez seja papo de alguém que tá mais velho, tá mais amargurado, não sei, eu não consigo ver eu não consigo ver graça assim. Pior que é isso que eu ia comentar, que eu não sei se a gente que tá velho demais e enxerga com os olhos ainda de quando a gente era novo, entendeu? Pra enxergar dessa forma, ou se... E isso tudo, né? É o natural, é o normal de hoje. Ou se realmente as coisas elas saíram fora do eixo em algum momento. Eu lembro que, tipo, esse tipo de festa, de carnaval, né? O lança-perfume, que acho que foi um dos primeiros, assim... Esse tipo de entorpecentes que saiu... Ficou mais direto no pessoal, ele só surgiu nos anos 90, entendeu? É engraçado pensar nessas coisas, né? Igual música, por exemplo. A gente às vezes gostava muito de uma música, tinha que esperar pra tocar na rádio pra você gravar na fita cassete, lembra disso? Lembro, tenho várias histórias. Nossa, várias desgraçado histórias. Radialista não calava a boca, lembra? Ficava, alô, dona Maria, você quer trocar a sua máquina de lavar e você só queria gravar a música dos Cavaleiros do Zodíaco, cara, para de falar, pelo amor de Deus. Era um inferno. Nossa, e quando você conseguia ligar na rádio pra pedir música? Isso eu nunca fiz. Nossa. Mas é engraçado essa época dessas fitas cassete. Inclusive, eu lembro quando eu tava no meu primeiro colegial, acho que foi primeiro ou segundo colegial, caiu uma questão no vestibular da FUVEST sobre... era alguma coisa de matemática. E aí ele comentava, né, que você tem uma fita cassete, ele falava qual que era o diâmetro de cada rolinho, né? Um rolinho cheio é tanto, só a bobina é tanto. Ele dava, sei lá, 1001 dados ali, né? E aí ele perguntava, depois que você fizer o cálculo, sabendo que ele tem uma rotação de tantos por minuto, quanto tempo dura esse rolo de fita cassete? E aí, tipo, era pegadinha. Porque na prática você não precisava fazer conta, né? Era só você ir lá e colocar 60 minutos. Que era 30 de um lado, 30 do outro. Eu odeio essas perguntas de vestibular. Eu odeio essas perguntas.
Então, mas essa daí, assim, tipo, a maioria da galera que fez cálculo, que calculou, errou. Mas a quem chutou, acertou. Porque todos foram nos 60 minutos. Naquela época não tinha outra fita cassete, esses tape, né? Ele não tinha tape com mais de 60 minutos. E pra durar mais, você tinha que gravar em qualidade baixa, pelo menos em VHS, lembra? Tinha duas qualidades. A qualidade ruim e a qualidade horrível. A qualidade horrível você conseguia gravar umas 2 horas. A qualidade ruim era mais ou menos 1 hora. Mas essa história da diferença, né, do pré-internet, o pós, eu lembro que eu tava no ICQ, na época eu tinha aquelas namoradinhas online que a gente arrumava, nem... deve ser igual hoje em dia, né, que o moleque acha que tá namorando uma menina e é um tiozão de 50 anos, sei lá. Mas tava lá com a minha namoradinha, ela falou, eu tô com uma música aqui. Eu falei, música? Como assim? É MP3. Você quer que eu te passe? Eu gosto dessa música. Eu falei, eu quero. Porra, música digital, que loucura. Não, manda aí. Tinha 2 mega a música. Sei lá, levou acho que umas 6 horas pra baixar. É uma coisa horrorosa. Mas a hora que tocou aquela música no meu computador, eu falei, puta merda. Eu tô ouvindo uma música digital que eu fiz download. Que é isso, cara? E me passou pelo ICQ, ainda por cima. É por isso que eu amo ICQ, cara. Eu tenho um carinho. Então, ICQ só na Rússia hoje em dia, né? Só russos ICQ hoje em dia. Nossa, eu nem sabia que alguém usava isso. Tem aplicativo pro celular, faz... tem ainda, tem muita gente que usa. Mas é mais na Rússia, assim, no leste europeu que a galera usa ainda. Nossa, e lembrar que a gente ficava esperando passar a música na rádio pra gravar. Era triste. A minha mãe uma vez, né? Essa história, putz, eu nunca vou esquecer. Eu acho que ainda tem essa fita na casa dela. Eu gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco, né? E antigamente, o pessoal... Ainda existe rádio AM? Existe. A minha mãe ouvia muito rádio AM, né? E por algum motivo, tocou a música dos Cavaleiros. Aquela abertura da manchete, né? Há sempre alguém no cosmos esperando um cavaleiro a vencer. Eu não lembro a letra, mas era algo assim. Minha mãe pegou e falou, vou gravar. Sei lá o que ela apertou, que ela gravou em bagulho em marcha lenta. Então, assim, eu cheguei da escola, minha mãe falou, nossa, gravei uma fita pra você, filho. A música Cavaleiros. Eu falei, caceta, eu vou ouvir. Cavaleiros do Zodíaco. Porra. A música real tinha 1 minuto e a sua tinha 2,5. Era uma coisa horrorosa. E não tinha o que fazer. Ficou lá aquela porqueira em slow motion lá. Imagina, hoje em dia, uma coisa dessa é inconcebível. Caracas, é muito tempo. E as coisas mudam pra caramba, né? Muda demais. É engraçado, a gente pegou justamente essa mudança, né? Em todas elas, né? Da web 1.0 até hoje em dia, assim. Pois é, então, é isso que eu tô pensando. Assim, eu acho que a gente que viveu os anos 80 e 90, a gente pegou um período de transição, sabe? Tipo, desde de questões políticas até as questões de cultura mesmo, as questões culturais, moda, esse tipo de coisa, assim. A gente pode se dizer privilegiado por ter passado por essa transição, entendeu? Como eu tava comentando até com a Karina esses dias, né? Se ela tinha noção desse fator histórico que a gente está vivendo hoje, pela questão de pandemia, que daqui a uns bons anos o pessoal vai ver isso em livro, assim como a gente estudou sobre coisas que aconteceram na história, mas de fato a gente não tinha noção do que era viver aquilo, né? Vivenciar aquilo. E agora a gente está vivenciando querendo ou não, por mal ou por bem, um fato histórico, né? Que está acontecendo com certeza. Não, e vão olhar aí tudo a maneira como a gente encarou e viveu esse momento de uma maneira muito arcaica. Vão olhar para falar, nossa, foi assim que eles passaram? Pois é. Hoje em dia a gente tem tudo. Você faz supermercado pelo celular, você sabe, eu trabalho de casa. E mesmo assim, daqui 10 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar, nossa, que coisa horrorosa, né? Que maneira besta que a gente levou isso. É tão mais fácil hoje em dia. Disquete. Nossa, eu tava falando isso mais cedo em live, de disquete. O que eu tenho de disquete na casa dos meus pais ainda. Nossa. Tinha 1 mega.
Aí você tinha que formatar. Toda vez que você gravava qualquer coisa, você formatava ele, aquela barulheira. Olha. Chega a bater uma tristeza. Pô, hoje em dia um HD aí, externo, 5, 10 terabytes. E a gente tinha que lidar com 1 mega. E ainda assim era coisa moderna, né? Não era todo mundo que tinha acesso ainda, né? Pois é. E 400 se fosse o disquetinho, 1,200 se fosse o disquetão. Aquele flop gigante que você tinha que enfiar no computador e virar chavinha, né? Que é pra não escapar. Não sei qual que era o medo dele, né? Tinha que colocar a chavinha. Você tinha que virar chavinha. Aí você jogava dig-dig, lembra? Na tela âmbar, você jogava dig-dig, você dava A, 2 pontos, dig-dig.exe. Eu lembro do disco de boot pra jogar Doom. Doom acho que eram 11 disquetes pra instalar, né? Acho que era. Era disquete, aí tinha a ordem, né? Se você trocasse a ordem e apagasse o papelzinho lá, lascou, né? E quando corrompia? Nossa, que dó. Você tava no disquete, sei lá, 10/11 e o 10 parava de funcionar. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que a gente, de certa forma, foi privilegiado por ter passado por esses... os anos 80 e 90, assim. Ter vivenciado esses anos, assim. Porque se a gente for pensar, muita coisa mudou e... nosso meio de vida, as coisas mudaram, né? De lá pra cá. Assim, mudaram muito, muito, absurdamente. O nosso modo de viver mudou. As coisas que se pensavam antigamente agora, tipo, é muito diferente. É que nem a questão do carro. Antes você batia na lataria assim, ó. Pá, pá, pá. Esse carro é bom, porque a lataria é forte. Hoje o carro tem que se desmontar, sabe? Não se usava cinto, hoje se usa. São tantas coisas que a gente viveu essa transição, sabe? E que hoje, assim, o pessoal nem imagina que fosse assim, entendeu? O pessoal que tá nascendo hoje não sabe nem o que é internet de escada, por exemplo. Você vê o símbolo de salvar é um disquete. A molecada não faz ideia do que é um disquete. Não faz ideia, né? E não tem que saber. Assim, a gente tá falando desse jeito, pra quem tá escutando, falar na veiarada aí, fazendo gatekeeping. Não precisa saber o que é. A gente não precisa saber também... pô, você não escreveu no couro de cabra, tá escrevendo com carvão aí. Molecada. Porque antes que alguém fez quente 2 vibrento. Mas, de fato, muita coisa mudou. Algumas coisas mudaram pra muito melhor, outras coisas nem tanto, né? Muita coisa mudou pra pior também, eu acho. Acho que com a facilidade de acesso a conteúdo, muita coisa piorou. Porque nem todo conteúdo é bom conteúdo, né? Teve mudanças pros dois lados, né? A mudança ocorreu pros dois lados. Sim. Eu acho que deu mais exacerbado em tudo, na verdade, né? Eu acho que potencializou o que tem de bom e o que tem de ruim. Por exemplo, era um absurdo você carregar 15 moleque na boleia do carro. Carregava. Foi o que eu falei, a berlina do meu tio tinha aquele... Berlina era um carro grande, né? Uns 10, 20 moleque lá no porta-mala, tudo amontoado, e vai embora, vai viajar, vai pra Sorocaba, 3 horas de viagem e daí, né? Hoje em dia não. E vamos combinar, hoje em dia é muito melhor. Você bater o moleque não morre. A gente amassado no porta-mala, sufocado. Ih, dane-se, entendeu? Pessoal que acompanhou aí o podcast, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado demais aí. Esse foi o piloto. Provavelmente aí vão vir mais temas. Aliás, a gente já tem tema para 2 temporadas. Tem mesmo. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas histórias, das nossas conversas. Eu espero vocês na próxima. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Edu. Uma honra participar do projeto com você, cara. De verdade. E vamos tornar esse projeto mais
rotineiro, posso dizer assim? Se amanhã já quiser gravar outro, tô dentro. Quem Eu sabe? curti pra caramba. Eu curti pra caramba. Pessoal, então, muito obrigado por tudo. A gente vai ficando por aqui. E aqui fica o piloto daquelas velhas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. E segue a gente nas redes sociais, hein? Quem curtir, quem quiser saber mais notícias. Tem as redes sociais daquelas velhas histórias, que aliás o Twitter é engraçadíssimo, né? É @aquelasvelhas. É meio agressivo o arroba do nosso Twitter, né? @aquelasvelhas. É aquelas velhas, fique à vontade pra seguir. Tem nossas redes sociais aí do Edu, @nerdvelhonerd. Tem a minha, Fala Rafa Oficial. O Edu tá voltando com as lives aí. Eu faço live todo dia também. Quem quiser participar, convidadíssimos. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Pra galera que tá escutando depois, foi um prazer ter feito companhia a você. Obrigado por ter escolhido a gente. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Até. Tchau. Tchau.